Depois de críticas, o Ministério da Fazenda nega que vai criar uma taxa para compras online feitas no exterior e afirma que só vai reforçar a fiscalização. Segundo a pasta, nunca existiu isenção para as transações entre empresas, né, na verdade, apenas para encomendas enviadas por pessoas físicas para pessoas físicas. Quem vai trazer mais informação para a gente, aqui não é Choquei, mas vai ter uma resposta, né, Rafael Procópio? Porque a primeira-dama, a Janja, ela respondeu ali na internet, inclusive para esse portal aí que é de... Não é jornalismo, aquilo é pseudo-jornalismo, infotainment, né? Infotenimento. E a Janja fez questão de responder para o Choquei dizendo, não é bem assim. Agora o nosso Rafael Procópio vai chocar, trazer as informações confirmadíssimas. Diga, Rafael, bom dia. É isso, pessoal. Bom dia a vocês, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, o governo federal, em todas as suas aulas, está aí, nega, na verdade, que haverão mudanças nessas regras tarifárias que atualmente atingem principalmente, como vocês estão dizendo, esses sites de compra online internacionais. A principal reclamação de parte da população tem sido justamente essas mudanças nos tributos que têm sido válidos aí desde 1999. Só para a gente entender, atualmente há uma isenção de tarifa para encomendas de até $50 entre pessoas físicas, como, por exemplo, pessoas que enviam de um país para o outro, de uma pessoa para outra, de fato, pessoas físicas enviando itens presentes de um para o outro entre países. Só que, segundo o governo, para burlar a legislação, grandes lojas de varejo online, essas que a gente está citando agora, se passam por pessoas físicas na hora de enviar produtos e por isso não haverá mais essa isenção. No entanto, por conta dessa repercussão negativa por parte da população, o Ministério da Fazenda disse, através de nota, que essa isenção vale especificamente, como a gente está dizendo, para esses itens trocados entre pessoas físicas. E, na prática, isso não vai ser mudado. A preocupação da pasta são empresas que, como a gente estava dizendo, usam essa brecha, que o principal objetivo da medida é melhorar a fiscalização e impedir a sonegação fiscal. Inclusive, há uma expectativa aí de reaver alguns bilhões de reais justamente com essa prática aí, tentando tirar essa questão da sonegação de algumas empresas, especificamente essa que a gente está conversando. Olha, segundo o governo, a isenção dos $50 tem sido usada indevidamente pelo comércio eletrônico. O que diz o governo? Que algumas empresas se passam por pessoa física para enviar essas encomendas internacionais e aí o cliente receber no Brasil sem essa cobrança do imposto. Uma outra prática irregular que tem sido observada é colocar na nota do produto um valor abaixo do valor real para caber nessa cota dos $50 e, portanto, tentar burlar a taxação. E aí, quando o cliente pede vários produtos, o que os sites têm feito é dividirem a compra em diferentes pacotes, sempre abaixo dessa cota dos $50, também numa tentativa de driblar a cobrança do imposto. Então, é isso, empresas se passando por pessoa física, colocando na nota valor abaixo do real de até $50 e dividindo a compra em diferentes pacotes para driblar. Para combater a sonegação, portanto, o governo deve acabar com essa isenção de até $50 para envios por pessoas físicas. Portanto, Rafael, para a gente responder direitinho, todas as encomendas vão ser tributadas igualmente, 60% do valor da mercadoria, ou o governo mudou esse plano? Para a gente ser mais claro para quem está nos ouvindo, eu vou até ler um trecho especificamente da nota aqui do Ministério da Fazenda, enviada ontem. A respeito de notícias que têm circulado em redes sociais mencionando o fim da isenção de $50 para compras online do exterior, o Ministério da Fazenda esclarece. Nunca existiu essa isenção de 50 para compras online do exterior. Portanto, não faz sentido afirmar que se pretende acabar com o que não existe. O que o Ministério, pulando um pouquinho o texto, o que o Ministério pretende fazer é reforçar a fiscalização. A partir da medida provisória, o exportador vai ter que prestar declaração antecipada com dados do exportador e de quem comprou, além do produto. Novamente sobre esse ponto. Sobre o fim dos $50 de isenção de pessoa física, o Ministério novamente esclarece isso na mesma nota. Esse benefício se aplica somente para envio de pessoa física para pessoa física. Se com base nele empresas estiverem fracionando as compras, esse exemplo que você acabou de trazer, e se fazendo passar por pessoas físicas, estão agindo de forma ilegal. Com as alterações anunciadas, não haverá qualquer mudança para quem atualmente compra e vende legalmente pela internet. A nota continua, a nota extensa, e no finalzinho dela, o Ministério da Fazenda traz que beneficiam também dessa decisão empresas brasileiras, sobretudo as pequenas empresas, que são as que mais empregam e pagam corretamente os tributos. Então, para a gente tentar deixar um pouquinho mais claro essa
questão da tributação, o Ministério dizendo que na prática isso não vai mudar e que essa questão de pessoa física para pessoa física também, dessa questão da isenção, não vai mudar. O que eles estão fazendo, deixando de forma mais contundente, é essa fiscalização em cima de empresas que, segundo o Ministério, estão burlando essa regra. Tá, então a questão é que essas empresas, há 20 anos, porque essa regra, essa isenção existe há mais de 20 anos, têm se passado por pessoas físicas para que possam enviar essas encomendas para pessoas físicas aqui no Brasil que fazem suas compras até $50 e é com isso que o governo está mexendo. Tá, então os governos, inclusive, é o que se depende dessa nota. Os governos brasileiros, inclusive os governos do PT, vêm fazendo vista grossa, né, para uma espécie de fraude fiscal. E agora essa vista grossa vai terminar. É isso que eu estou entendendo, né, dessa nota. Porque a partir de agora essas empresas não mais poderão se passar por pessoas físicas, porque pessoas físicas não são. Isso. Fato é, quem hoje consegue comprar, e veja, quem se beneficia disso são as camadas mais pobres. Fazem suas compras online hoje de até $50, não mais poderão fazê-lo sem pagar esse imposto, né? E eu estou falando aqui que quem se beneficia disso são os mais pobres, exatamente porque foi isso que disse a Câmara Brasileira de Economia Digital. Disse que vê com preocupações essas discussões sobre o fim da isenção deste imposto de importação para encomenda de até $50, R$250, de pessoa física para pessoa física, porque essa regra beneficia milhões de brasileiros, especialmente aqueles de baixa renda. A brasileira mais pobre compra um vestido pela internet, compra um perfume pela internet. A brasileira mais rica não compra. O brasileiro mais rico compra uma camisa de marca pela internet por até $50. O mais rico não compra, né? Então é uma medida que, ok, essa regra tem sido burlada por empresas há mais de 20 anos, mas na prática vai ser algo que vai afetar diretamente as camadas mais pobres e a classe média, que faz as suas compras pela internet nesses valores relativamente baixos, de até R$250. Tá? Então o governo tá fazendo um somebody love aí, escolhendo as palavras certas para mascarar o fato de que essa vai ser uma isenção de impostos que vai acabar e vai afetar diretamente as camadas mais pobres, certo? É isso que a gente entende dessa nota que foi divulgada pelo governo e das informações de que a gente dispõe agora. Agora, veja, por exemplo, a resposta da Shopee, que interessante, declarou que as mudanças tributárias não afetam os clientes dela, que mais de 85% das suas vendas são de fornecedores brasileiros e que apoia o governo em qualquer mudança que estimule o empreendedorismo no país. Interessante a visão da Shopee em resposta a essa decisão do governo. E o que é impressionante é o tamanho desse mercado, né? Um mercado gigante. Em 5 anos, o número de encomendas importadas que entraram no Brasil saiu de 73 milhões para 178 milhões de reais ao ano. E a previsão é de que chegue em 200 milhões de remessas ainda neste ano de 2023. É avassalador esse número. E aí, por outro lado, que o governo prevê uma arrecadação extra, uma receita extra bilionária, de até 8 bilhões de reais por ano. É dinheiro à beça, hein? Sim. Deixa eu ser um pouquinho mais claro aqui, porque já chegou mensagem dizendo o Megali está defendendo a sonegação. Se a regra é essa mesmo e tem sido burlada por essas empresas, isso tem que acabar agora. Quem permitiu sonegação, se for o caso mesmo, foram todos os governos brasileiros nos últimos 20 anos que fizeram vista grossa para o fato dessas empresas estarem se fazendo de pessoas físicas para poder vender produtos mais baratos aqui para o Brasil. Tem sido uma sonegação tolerada pelos seguidos governos brasileiros. Se é o caso, tem que acabar mesmo. Mas não venham me dizer que o mais pobre não vai ser afetado, porque ele vai ser afetado por essa medida. O que a gente consegue aprender aí dessa nota da Shopee? Que são muitos os fornecedores. Essas grandes empresas, elas são plataformas que acabam fazendo a ligação do consumidor final, que é a pessoa física do lado de cá, com um fornecedor. E, em geral, esse fornecedor, então, se passa por pessoa física para vender a coisa e não pagar essa tributação, certo? É isso que a gente é isso que a gente entende. Então, a Sheila me contou, me ensinou que é Shein,
que é o nome da loja, não é Shein. Ela por dentro, né, Ai, da meu moda. Deus, eu tenho uma dificuldade Shein. muito grande de chamar Shein de Shein, que é o nome Shein? correto. Shein. Ela por Ela dentro in. da moda. Ela Shein. Shein. Todo mundo fala Shein, Shein, Shine. Shopee. Tem de tudo. Então, assim, essas grandes empresas, vamos colocar Mercado Livre aqui, só para ter uma ideia, tá? Não tem a ver com o Mercado Livre, mas, por exemplo, quando você entra no Mercado Livre para fazer uma compra, aparece lá um determinado distribuidor, uma pessoa que está vendendo. Às vezes aparece como se fosse uma pessoa física mesmo, é fulano de tal vendendo tal coisa, quando na verdade é uma empresa. Então, essas empresas, Shopee, Shein e tudo mais, eles não fabricam esses produtos. Eles criaram a plataforma para fazer a ligação entre uma coisa e outra, entre a ponta e outra. Então, é isso, né? Eles estão tentando evitar, o governo está tentando tributar essas empresas que se passam por pessoas do lado de lá para fazer as compras do lado de cá. Então, eventualmente pode impactar, né, Rafael Procópio? Eventualmente pode até impactar esse preço final para o consumidor. Pois é, pessoal, principalmente vocês citaram o caso da Shopee. A Shopee, essa nota que vocês trouxeram, a empresa disse que isso não vai mudar muito a realidade dessa empresa especificamente, porque é uma empresa que trabalha com produtos brasileiros, trabalha dentro da questão do nosso território nacional. Então, para essa empresa, segundo eles, não vai mudar. Mas outras empresas, outras grandes empresas de varejo, algumas dessas que vocês já citaram, elas devem ter essa mudança. Mas também, como vocês estavam trazendo, existe essa diferença aí no entendimento do que exatamente o Ministério da Fazenda vai fazer com essa questão da tributação. A gente vai ter que esperar os próximos dias, aí, principalmente as próximas semanas, também esperar o retorno do presidente da República, que inclusive está na China. A gente vai ter que esperar um pouquinho para ver como é que isso vai ser na prática, e também questionar o Ministério da Fazenda para ter uma explicação um pouco mais assertiva do que, de fato, o consumidor brasileiro vai ver ou não vai ver com essa mudança ou não desse tributo, que realmente, aí, por conta dessa fala do Ministério da Fazenda, a gente fica até um pouco meio confuso com essa mudança nessa tributação, que, como a gente disse, aí está valendo desde 1999. A gente vai esclarecendo tudo por aqui. Obrigada, Rafael, pelas informações. Só mais uma informação final, que essas lojas dizem é que talvez os preços fiquem mais altos, mas as entregas talvez sejam mais rápidas, porque os trâmites burocráticos na alfândega, esses vão ser encurtados.